Existem muitos brasileiros que querem realizar o sonho de morar aqui em Portugal, mas também existem muitos brasileiros que realizaram esse sonho de morar em Portugal, mas que agora querem voltar. Por isso que no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns motivos que levaram esses brasileiros a desistirem de morar em Portugal. Olá, tudo bem? Se você caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Elaine, esse daqui é o Elaine de Portugal e aqui a gente fala de tudo sobre Portugal, tudo que está relacionado a esse país maravilhoso. Por aqui eu conto tudo o que se passa em Portugal. Por isso, se você não é inscrito ainda, eu vou te convidar a você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações assim que eu subir um vídeo. E olha, o assunto de hoje eu acho que vai interessar muito a você. Por isso, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou explicar o porquê que tantos brasileiros desistem de morar em Portugal. Bom, passando a fase então do encantamento, a fase da lua de mel, chegou agora a segunda fase, que é a fase da realidade nua e crua. Vamos supor que você tenha arrumado um trabalho e você pega um chefe, como eu já peguei um dia, muito escroto, que fica ali no teu pé, que nitidamente você está sofrendo perseguição. Então essa fase é uma fase muito perigosa. Eu já passei por essa fase e ela tem várias sequelas se você não cuidar do seu psicológico. Porque sim, muitas pessoas aqui em Portugal, muitos chefes aqui se aproveitam sim de muitos brasileiros para maltratar, fazer bullying, um monte de coisas que vocês não têm nem noção. Então se você não tem o seu psicológico preparado, realmente é muito perigoso isso. Então essa fase é uma fase que você tem que estar bem. É a fase onde você pensa realmente em desistir. Você pega colegas de trabalho que são horríveis para vocês. Eu não digo nem brasileiros, mas os próprios portugueses também fazem bullying com você. Tem essa fase que você tem que estar psicologicamente preparado. Outra coisa também, você tem que dar entrada no CEF. Então é uma fase muito complicada que vai bater muita ansiedade. Eu não tinha crise de ansiedade quando eu morava no Brasil. Quando eu vim para Portugal, eu passei a ter crise de ansiedade. Graças a Deus, eu não tenho mais, que agora eu tô trabalhando muito isso, mas eu tive crises horríveis de ansiedade e eu tive também depressão por causa disso. Então muitos brasileiros sofrem com ansiedade, sofrem com depressão. O CEF te sacaneia o tempo todo, às vezes entra em greve. E agora, vamos dizer assim, o CEF está passando por uma transição, né, de mudança de empresa, então tá muito complicado. Então essa segunda fase, gente, é a pior fase que eu acho, assim, particularmente, que é a fase, né, de você encarar a realidade aqui em Portugal. Você pensava que era uma coisa, mas era outra coisa totalmente diferente. É a realidade de você encarar o chefe, de você encarar o CEF, de você ver que as coisas não são do jeito que você pensava. O que você pode fazer enquanto você está no Brasil para evitar isso é pesquisando. Eu sempre falo, pesquise tudo sobre o país onde você quer morar. Pesquise mesmo, gente. Vai em sites oficiais do governo, vê vídeos no YouTube, mas vídeos que trazem uma relevância para você. Pesquise muito sobre o salário do país, o tipo de trabalho. Você já tem que sair do Brasil já sabendo o tipo de trabalho que você quer fazer aqui em Portugal. Tem muita gente que fala assim, vou pegar qualquer coisa que vier. Tudo bem, eu não tiro a razão deles, mas pesquisa pelo menos o tipo de trabalho que você quer ter aqui em Portugal. Se você quer vir como turista, se você quer morar como turista aqui em Portugal, então você tem que fazer esse planejamento. E o planejamento engloba todas essas coisas. Você precisa pesquisar o trabalho, o tipo de trabalho que você quer ter. Você precisa pesquisar a cidade, se na cidade que você vai morar tem esse tipo de trabalho que você quer exercer. Você precisa pesquisar sobre apartamentos aqui, sobre casas. Então você precisa fazer uma pesquisa minuciosa para não ter que passar muitos perrengues em que os brasileiros
que foram embora passaram aqui. Isso pode ser evitado? Em parte pode. Você tem que também trabalhar o seu psicológico. Ah, mas eu não sei o que eu vou passar aqui, eu não sei se isso vai acontecer comigo. Ok, mas você tem que vir preparado, você tem que vir munido, sabe de quê? De conhecimento. Você tem que ter o conhecimento do país, porque senão você vai ser passado para trás, até mesmo pelos próprios brasileiros, que infelizmente acontece isso. Então você tem que preparar o seu psicológico, porque senão, olha que eu vim para Portugal, sou casada com um português, mas eu não pensei que eu ia ficar com depressão, com ansiedade, porque eu me garanti muito assim, meu marido, ele é português, então ele conhece tudo e tal, mas não é, gente. Não é, sabe por quê? Eu vim pra cá, eu trabalhei como cuidadora de idoso também, e eu trabalhei em alguns lares. Alguns lares foram maravilhosos, mas teve outros lares que eu sofri bullying, sim, até das próprias brasileiras. Peguei uma chefe que era uma escrota da vida inteira. Uma mulher horrível, uma portuguesa assim, que realmente eu não quero nem cruzar com ela no meio da rua. É sério, gente. Porque eu já passei por muitas coisas difíceis em que o meu psicológico foi lá embaixo, sabe? Eu tive depressão, eu tive ansiedade, então prepare o seu psicológico. Bom, e a terceira fase é a fase do saudosismo. Você começa a sentir saudade das coisas que você viveu no Brasil. Você começa a sentir saudade das coisas boas, aí começa a fazer a comparação. Isso, gente, é muito ruim. Porque a partir do momento em que você decide morar num país, o passado fica para trás. O passado fica para trás, as coisas ficam para trás, mas você começa a fazer comparação. Sentir saudade, isso é normal. Chorar, isso é normal. Claro, você está longe da sua pátria, você está longe do seu país, das coisas que você gostava de fazer. Mas aí vem a fase em que você começa a fazer uma comparação. Você começa a comparar Portugal com o Brasil. Eu passei por essa fase, principalmente quando eu tirei meus documentos portugueses. Nossa senhora, eu comparava muito. Falei, nossa senhora, isso daqui no Brasil era papum. Nossa senhora, isso daqui no Brasil era assim. Porque aqui em Portugal, burocracia é muito complicada, é muito difícil. Então eu fazia um monte de comparação. Eu começava a comparar, sabe? Brasil com Portugal, isso não era legal, isso me fazia mal, isso me remetia assim, poxa, eu quero voltar pro Brasil. Poxa, o Brasil nesse aspecto é mais... Então eu começava a sentir saudade das coisas do Brasil. E isso ia me levando por um lado em que eu falo, não, para tudo. Para tudo, porque no meu caso, eu não posso agir dessa maneira. Então por que eu tô comparando? E isso é perigoso, porque sentimento é uma coisa que aumenta em você. E vai aumentar se você continuar nesse ritmo, fazendo uma comparação. E isso, gente, é automático. Automático. Se você não se policiar, vai ser no automático que você vai começar a fazer comparações, sabe? Isso no Brasil é assim, aqui em Portugal é assim. E isso é muito perigoso, porque vai remeter, sabe o quê? A vontade de voltar para o Brasil. A vontade vai voltar, assim, com força total de você querer, então, retornar no Brasil. E isso é muito perigoso. Bom, e a quinta fase é o seguinte: afaste-se de brasileiros mal intencionados. Eu falo isso e vou falar sempre. Existe sim brasileiros mal intencionados aqui, principalmente brasileiros que são tóxicos. O que isso quer dizer? Tem brasileiro, gente, que tá aqui há 10, 15, 20 anos e fica falando pra vocês assim: quando eu vim pra cá, eu passei por isso, passei por esse perrengue. Você também vai passar. Não se preocupe, porque você vai passar por todos esses perrengues. Então, gente, afaste-se desses brasileiros. Eles são tóxicos, são invejosos. Sabe por quê? Porque se você for ver, quando você tiver aqui esses brasileiros, o que eles construíram aqui? Nada. O que eles, sabe, fizeram aqui? Nada. Continua a mesma coisa. E eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque quando eu trabalhava em lar, tinha brasileiros que estavam nesse lar 10 anos, 15 anos. Eu falava assim, pensava assim na minha cabeça: meu Deus, como é que pode isso? 20 anos num lar, 15 anos, não construiu nada, não fez nada. E esses brasileiros chegavam pra você e falavam assim: não,
Você vai ficar aqui, entendeu? Esse país, falando mal do país ainda por cima, mas tá 20 anos no país, não saiu nem da instituição onde trabalhava. Então assim, se afaste. Se afaste desses brasileiros que são tóxicos, porque passou perrengue, porque passou isso, passou aquilo e acham que você precisa passar, acha que você tem que passar, mas são puro invejosos, porque se eles olharem a vida deles lá para trás, o que eles fizeram? Nada. O que eles construíram na vida deles? Nada. E eu acho que você tem que vir para cá, para Portugal, mas com a mente aberta também, para construir alguma coisa, para fazer a diferença, não só aqui no país, mas na sua vida também, para você agregar valor na vida das pessoas, não só na sua vida, mas na vida do país, na vida de toda a gente. Então você tem que sair do Brasil com esse pensamento de querer progredir profissionalmente, financeiramente. Bom, agora eu vou falar de uma fase que particularmente eu acho que eu ainda passo por ela, né? Depois de alguns anos morando aqui em Portugal, que é a fase da adaptação do clima. Eu ainda não me acostumei com o clima aqui de Portugal. Eu não gosto do frio. Eu vim de uma cidade muito quente aí no Brasil, que eu sou carioca, então no Rio de Janeiro faz calor sempre, não tem inverno. Então, quando você chega aqui, você se depara com a falta de sol, principalmente no inverno, com a falta de luz, onde 4 horas da tarde já tá tudo escuro, é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar muito esse psicológico. E eu desenvolvi uma depressão que ela vem sempre pela falta de luz, que é a depressão sazonal. Se você não sabe o que é isso, depressão sazonal, falo para você fortemente para você pesquisar o que quer dizer isso, porque eu não sabia até o dia em que eu tive a primeira crise. Então é muito difícil para nós brasileiros o frio. As pessoas falam assim, ah, mas eu vim do sul, o sul faz frio. Mas é um frio diferente, gente. A sensação térmica é diferente, é um gelado diferente. Ou seja, trabalhe isso, porque aqui em Portugal, no inverno, tem muita pouca luz. Então, se você não vier preparado psicologicamente para isso também, você realmente vai sentir o desejo de ir embora. Se você vem com a sua família, preste atenção nos seus filhos, na sua esposa ou no seu marido, né? Um dando força para o outro, isso é muito importante. Um outro conselho que eu quero dar também para vocês. Vocês estão vindo para Portugal, você tem que se adaptar à cultura do país. O país é dos portugueses, não são dos brasileiros. Nós aqui seremos, vamos dizer assim, sempre imigrantes. Eles abraçam a gente como nossos irmãos. Nós temos que abraçar a cultura dele, nos adaptarmos à cultura dos portugueses, nos introduzirmos na cultura portuguesa, por educação, porque nós estamos no país deles. Aqui não é Brasil. Você não vai encontrar um Brasil em Portugal. Você pode encontrar alguma coisa parecida e tal, mas aqui não é o Brasil. Então procure se introduzir na cultura deles, mas não deixe de viver o sonho que é morar em outro país, que é muito bom. Não deixe de viver o seu sonho de morar em Portugal, de trazer sua família para cá, de trazer os seus filhos para cá, para que eles possam ter uma educação melhor, para que eles possam ter um futuro. Dito todas essas coisas, eu quero oferecer para você, com toda certeza e segurança, um e-book Portugal em 10 passos simples, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, que vai ser o guia de vocês para vocês virem aqui para Portugal, tá bom? Eu desejo a vocês muita sorte, eu desejo a vocês uma imigração com muita segurança. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.